Na madrugada do dia 22 de julho de 2018, em Guarapuava, Paraná, a polícia militar recebe um chamado informando que uma mulher teria caído de um prédio. Ao chegar ao local, a polícia encontrou sangue na calçada do prédio, mas não havia ninguém. Testemunhas disseram que um homem carregou a pessoa para dentro do edifício. O horror daquela noite só estava começando. Capítulo 1. O jovem casal. Nacional na Alemanha. Capítulo 2. Nada é o que parece. A vida não era linda como o casal imaginava. O sustento financeiro do casal era unicamente a bolsa que Luiz Felipe recebia do governo brasileiro. Por causa do aperto financeiro, as famílias de Luiz Felipe e Tatiane começaram a ajudar o casal. Mesmo sem condições, Tatiane tinha muita necessidade de manter as aparências. Em viagens de passeio do casal pela Europa, o patrocínio vinha de suas famílias, pois o casal possuía o básico para viver, mas as fotos postadas nas redes sociais mostravam um casal rico e feliz. Em uma de suas férias, Luana, irmã de Tatiane, viajou para a Alemanha para lhe fazer companhia. O que Luana viu foi algo bem diferente do que diziam as redes sociais. Um marido grosseiro e indiferente. Corrigia Tatiane em tudo o que falava ou fazia. Tatiane se justificava para a irmã dizendo que aquele era o jeito dele. Luiz Felipe tinha momentos explosivos. Gostava de diminuir Tatiane, sugerindo que ela era desprovida de inteligência e que jamais aprenderia o idioma alemão por falta de capacidade. Tatiane nunca estava bem o suficiente. Ele exigia que ela cuidasse mais da alimentação e do corpo. Tatiane começou a se sentir insegura. Apesar dos abusos constantes, Tatiane era apaixonada por Luiz Felipe. Por isso escondia sua situação e não contava nada para sua família. Rose, amiga de Tatiane na Alemanha, a viu trajada com uma blusa de gola alta e mangas longas. Intrigada, indagou-a por que estava usando aquele tipo de vestimenta, já que fazia calor. Tatiane disse que se machucou e por isso estava usando aquela roupa. Aquela desculpa deixou Rose desconfiada. Onde ela poderia ter se machucado? Será que era só isso mesmo? Certo dia, o escritório de advocacia onde Tatiane trabalhava envia uma carta para o escritório de advocacia da família de Tatiane, contando que ela apareceu no trabalho com um hematoma no braço. Questionada, ela disse que foi uma queda de bicicleta. 3 anos se passam. O casal retorna da Alemanha. De volta ao Brasil, fixam residência em Guarapuava, onde Luiz Felipe começa a ministrar aulas em faculdades e Tatiane volta a trabalhar no escritório com seu pai.
Agora, com um convívio mais próximo, a família de Tatiane percebe um Luiz Felipe reservado e controlador, porém, muito simpático. Para Rita de Cássia, mãe de Luiz Felipe, Tatiane é mimada e nunca está satisfeita com nada. Gostava de comprar coisas caras, mesmo sem condições para isso. André, irmão de Luiz Felipe, achava muito estranhas as brincadeiras que o casal mantinha entre si. Brincadeiras pesadas, com apelidos degradantes e grosseiros. Notou que o abuso entre eles era velado, sempre em tons de brincadeira. A vida do casal começava a ruir. Tatiane, que já sofreu de depressão no passado, sentia que a doença estava voltando. Em trocas de mensagens de Tatiane com membros de sua família, ela dizia que tinha receio de estar deprimida. Em uma dessas mensagens, disse que passou o dia inteiro pensando em como dar cabo da própria vida e que, por mais que pensasse em outra coisa, logo se via planejando como fazer. Relatava que tinha altos e baixos muito agressivos. Luiz Felipe, muito vaidoso com seu corpo, começa a tomar testosterona para melhorar sua aparência. Tatiane se preocupa, pois o comportamento de seu marido começa a mudar. Ela se queixa que Luiz Felipe não a procura mais, é grosseiro, não lhe dá mais atenção, passa o tempo inteiro no celular conversando com outras mulheres. Em uma conversa virtual com sua prima, Tatiane confessa seu desejo de se separar. Na mensagem ela dizia: "Ele não encosta em mim, tá tomando bomba. Mudou completamente, não conheço a pessoa que tenho ao meu lado. Grosseiro, estúpido, falou que tem ódio mortal de mim. Me chamou de porcaria de esposa." Certo dia, Tatiane pega o celular de seu marido e se decepciona ao ver algumas mensagens dele com outras mulheres. Não mais suportando tudo aquilo, disse que queria a separação. Ele, inconformado, não aceita e promete que irá mudar. Luiz Felipe exclui todas as suas redes sociais na tentativa de uma reconciliação. Capítulo 3. A última viagem. Tentando reconstruir seu casamento, Tatiane planeja uma viagem em família em julho de 2018. Mal sabia ela que estava organizando sua última viagem. Chegando a Rio Quente, Goiás, Tatiane estava cheia de esperança de que aquela viagem traria novos ares ao seu casamento. Todos estavam se divertindo bastante. Luiz Felipe, sempre distante, não se reunia com a família de Tatiane e era completamente indiferente com a esposa. Passava o tempo todo no celular. Mal falava com Tatiane. Furiosa, Tatiane fala para sua irmã que não aguenta mais. Era linda, jovem, independente. Não havia por que aguentar tudo aquilo. A viagem durou uma semana. Foi uma tentativa de reconciliação mal sucedida. Mas Tatiane não desiste. Capítulo 4. A noite do aniversário. Antes de continuar o vídeo, recomendo que, se você se interessa por esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Também curta os vídeos e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Quando chegam de viagem dia 21 de julho de 2018, era aniversário de Luiz Felipe. Tatiane planeja uma comemoração em um bar. Mais uma tentativa de agradar o homem que tanto ama. Todos estavam convidados. O próprio Luiz Felipe anunciou em suas redes sociais data e hora. Saiu mais cedo de casa para fazer a reserva do casal. Mais tarde, volta ao apartamento para buscar Tatiane. Ele estava visivelmente irritado. Quando chegam ao bar, os convidados já estavam lá. A insatisfação de Tatiane era perceptível. Luiz Felipe ficava afastado. Parecia não querer estar ali comemorando seu aniversário. Mesmo assim, Tatiane tentava curtir a noite. Conversou, sorriu, bebeu, se divertiu. Enquanto isso, Luiz Felipe não saía do celular. Foi a gota d'água. Tatiane percebeu que não adiantava mais tentar. Desolada, disse à irmã que ali era o fim de seu casamento. Iria se separar. Capítulo 5. Como tudo aconteceu. No fim da noite, todos foram embora. Tatiane caminhava para o seu fim. Ela e Luiz Felipe entram no carro e retornam para seu apartamento. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o casal começa uma discussão. Ao chegar na frente do prédio onde moram, câmeras de segurança da rua mostram Luiz Felipe agredindo Tatiane com socos e puxões de cabelo.
Tatiane tenta sair do carro. Luiz Felipe a impede. O carro entra no estacionamento do prédio. Para. Luiz Felipe arranca Tatiane de dentro do carro e mais uma vez a agride. Tatiane caminha como se estivesse esperando Luiz Felipe estacionar o carro na vaga. De repente, Tatiane corre. Luiz Felipe corre atrás dela. Ela entra no elevador e Luiz Felipe entra logo em seguida. Mais agressões. Luiz Felipe aperta a mulher contra a parede e lhe dá um golpe. Tatiane desmaia. Luiz Felipe a chuta, a levanta e mexe em seu rosto para que recobrasse a consciência. Luiz Felipe a empurra para fora do elevador. Ambos entram no apartamento, no quarto andar do prédio. Um homem que morava do outro lado da rua olha para o prédio e vê Tatiane pendurada na janela. Nesse momento, Luiz Felipe, ao perceber que estava sendo observado, puxa Tatiane para dentro. A vizinha do apartamento ao lado é acordada por barulhos e pedidos de socorro. Vai até a janela para ver se via alguma coisa. Ao olhar para a sacada do apartamento ao lado, viu Tatiane com os braços e a cabeça debruçados sobre o parapeito da sacada, chorando. Tatiane entra. A vizinha fecha a janela e tenta ligar para a polícia em busca de ajuda. Nesse momento, ela ouve um barulho muito forte. Assustada, volta à janela para ver o que havia ocorrido. Ao olhar para baixo, vê incrédula o corpo de Tatiane estirado ao chão. Minutos depois, Luiz Felipe aparece tentando reanimar a esposa. Pega o corpo inerte, joga em seus ombros e volta para o apartamento. Minutos depois, Luiz Felipe, com um pano, limpa as manchas de sangue deixadas dentro do elevador. Olha para si no espelho, analisa suas mãos e dedos, pega seu carro e sai. Nesse momento, a polícia militar já havia sido chamada. Ao chegar, os policiais viram uma poça de sangue no chão. A polícia civil também é acionada. Vizinhos relatam o que ouviram e viram. Ao chegar ao apartamento, a porta estava trancada. Policiais derrubam a porta e encontram o corpo de Tatiane Spitzner no chão. Horas depois, a polícia é chamada para verificar um acidente com um carro que ocorreu em São Miguel do Iguaçu, a cerca de 300 quilômetros de Guarapuava. Luiz Felipe havia capotado seu carro enquanto tentava fugir para o Paraguai. Ele é preso em flagrante. Capítulo 6. A investigação. Em seu depoimento, Luiz Felipe explica que ele e Tatiane tiveram uma briga. Tatiane pulou da janela porque queria dar cabo da própria vida, pois não aceitava a separação. Ele se desesperou. Não sabia o que fazer. Levou o corpo de Tatiane para dentro do apartamento em uma atitude desesperada, pois estava desorientado. Pegou o carro e saiu sem rumo. O acidente com o carro se deu porque não conseguia tirar da mente a cena de Tatiane pulando da janela. Não se conformava com a atitude que ela tomou. Já no IML, o corpo de Tatiane foi cuidadosamente periciado. Foram encontradas escoriações em seu queixo, hematomas em sua cabeça, indicando que houve agressão física. Marcas de unhas foram detectadas nas laterais de seu pescoço, indicando um processo muito doloroso de esganadura. Houve fratura no osso ióide. O osso ióide é um osso único em forma de U, ou ferradura, localizado na parte anterior e superior do pescoço, abaixo da mandíbula. Ele auxilia na fala, deglutição e respiração. Ao ser fraturado, a pessoa fica impossibilitada de falar, engolir e, principalmente, de respirar. Os peritos do caso afirmaram em audiência que, da forma como Tatiana caiu, não havia possibilidade de o osso ióide se fraturar. A fratura ocorreu por uma compressão muito intensa sobre ele. Eles chegaram a essa conclusão tanto pela forma como o osso estava fraturado, como pelas marcas de unhas deixadas no pescoço de Tatiane. Além dessas evidências, foram detectadas petequias no coração e no pulmão da vítima, marcas características de esganadura. Quando ocorre uma grande compressão no pescoço, como a esganadura, o sangue é impedido de circular normalmente pelo corpo. Essa compressão aumenta o volume de sangue dentro dos vasos sanguíneos, que acabam se rompendo, fazendo surgir pequenos pontos de hemorragias, também chamados de petequias, especialmente no coração e no pulmão. Essas petequias indicam sofrimento por asfixia e compressão do pescoço, mesmo quando não há grandes ferimentos visíveis por fora. Tudo isso indica, segundo os médicos,
que a causa da morte foi asfixia mecânica. Também foi detectado na vítima politraumatismo. Havia diversas fraturas no crânio, clavícula, braços e pernas que foram causados em decorrência da queda. Capítulo 7. A sentença. O julgamento no plenário do júri durou 7 dias. Foram ouvidos em audiência os peritos do caso, os policiais que atenderam a ocorrência, além do pai e da irmã de Tatiane e o irmão de Luiz Felipe. Ao final, Luiz Felipe Manweiler foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante asfixia, meio cruel e feminicídio e fraude processual. Foi condenado ainda ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil aos pais de Tatiane por danos morais. O juiz, ao proferir a sentença, argumentou: as mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um misto de sentimentos, vergonha, medo, constrangimento. Os agressores, por sua vez, não raro, constroem uma autoimagem de parceiros perfeitos e bons pais, dificultando a revelação da violência pela mulher. Por isso, é inaceitável a ideia de que a mulher permanece na relação violenta por gostar de apanhar. A família de Tatiane ingressou na justiça com uma ação de indignidade para impedir que Luiz Felipe tenha direito à herança da vítima. A história de Tatiane Spitzner não termina na sentença. Ela continua ecoando em cada mulher que silencia a própria dor para manter as aparências. Em cada pedido de ajuda disfarçado de "foi só um acidente", em cada frase dita em voz baixa, "ele vai mudar". A violência doméstica quase nunca começa com socos. Ela começa com controle, com humilhações ditas em tom de brincadeira, com isolamento, com a destruição lenta da autoestima. Quando dita o que você veste, como fala, com quem pode estar. Tatiane deu sinais, mas a violência que acontece dentro de casa costuma ser invisível para quem está de fora e normalizada por quem vive dentro dela. Por isso, é preciso estar atento. Se alguém tenta te controlar, te diminuir ou te fazer sentir medo, isso não é amor. Se a pessoa te isola da família e dos amigos, isso é um alerta. Se existem ameaças, agressões verbais ou físicas, o perigo já está instalado. Nenhuma mulher apanha porque quer. Nenhuma mulher permanece em uma relação violenta por fraqueza. O ciclo do abuso prende, confunde e destrói. Se você está vivendo algo parecido, procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Denuncie, que a história de Tatiane não seja apenas mais um caso. Que ela seja um alerta. Porque quando a violência é ignorada, o silêncio mata. E muitas vezes, o maior perigo mora dentro de casa. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo.